vamos fazer algumas considerações sobre a dinâmica dos fluidos, ou a fluidodinâmica. Ora, nesse caso, nós estamos analisando o movimento de um fluido à luz da dinâmica. Ora, o que significa isso explicitamente no caso de um fluido? É que nós vamos usar algumas leis para estudar o movimento. 3 conjuntos de leis nós empregamos. O primeiro conjunto de leis diz respeito às leis ou princípios de conservação, né? Leis de conservação. Ou seja, nós vamos fazer uso da ideia de que algumas grandezas físicas são conservadas ao longo do movimento. Por exemplo, o momento linear é conservado sempre, não importa o sistema. O momento angular é conservado, não importa o tamanho do sistema de partículas, né? Claro que nós estamos imaginando que ele não esteja sujeito a forças externas, né? Então, nesse caso, no caso de um fluido, a gente precisa levar em conta a força-peso. Então, de qualquer maneira, em algumas circunstâncias, podemos fazer uso das leis de conservação do momento linear e também do momento angular. Mas a lei de conservação que a gente pode sempre utilizar, e nós faremos isso, é a conservação da massa. Quer dizer, a massa de um fluido, à medida que ele se desloca, a massa total de um fluido se mantém constante. Ora, é esta lei de conservação da massa é que vai ser uma lei importante no estudo do movimento dos fluidos. Essa lei aqui especifica apenas isso. Ora, a massa não muda com o tempo. É isso. É isso. Simples assim. A massa do fluido, falando da massa do fluido como um todo, é uma constante. E não importa qual o tipo de movimento do fluido, se é assim ou assado. A massa é uma grandeza física que, no caso dos fluidos, a massa total do fluido é constante. Essa é uma maneira sofisticada de dizer a massa de um fluido é constante. Essa é uma lei e a gente vai utilizar sempre, porque isso é independente de haver ou não forças externas, né, agindo sobre o fluido. Porque essas outras duas dependem das circunstâncias, de não haver torques, de não haver forças externas, né? Uma outra lei que a gente usa, é claro, senão não poderíamos dar o nome de dinâmica dos fluidos, né, é a segunda lei de Newton. Agora, nós não temos saída, devemos lançar mão do formalismo proposto por Lagrange. Qual é a ideia? Eu considero aqui, digamos que eu tenha um fluido de tal maneira que o fluido tenha em cada ponto uma velocidade, ou o ponto de vista que a gente vai adotar agora é que esse elemento de volume, dV, ele tem uma massa dm, onde dm é igual a ρ vezes dV. E agora,
nas equações que nós vamos escrever depois, nós vamos imaginar que esse elemento de massa, apesar do volume eventualmente mudar e a densidade também, mas eu estou falando de um elemento de volume que contém uma massa e essa massa aqui será considerada como fixa. É claro que isso é quase que impossível você olhar para o fluido, olha, eu vou acompanhar aquele elemento de massa. Não tem jeito, né? Porque como é que você distingue aquele pedaço do resto, né? Mas, de qualquer maneira, é uma maneira formal para a gente escrever, né, a segunda lei de Newton. Eu considero um elemento de massa e vou escrever, né? Agora, neste caso, veja, eu estou adotando, né, o ponto de vista de Lagrange, porque eu vou escrever uma equação para o movimento e agora V não é a velocidade em cada ponto do fluido. Nós vamos estudar esse caso também, quando falarmos de alguns tipos de escoamentos, onde o que a gente vai fazer é tentar deduzir expressões para esta velocidade, a velocidade do fluido em cada ponto. Não, eu vou tratar da velocidade de um elementozinho infinitesimal do fluido. É isto? Então, V agora é o V desse elemento, desse pedacinho do fluido, que será tomado praticamente como sendo um ponto material, né? Vamos tratá-lo de fato como se for um ponto material. V, portanto, é a velocidade desse ponto que se move. Junto, claro, com o fluido. De forma que nós utilizamos a lei de Newton. E o que é importante é que agora, ao escrevermos m vezes dv dt, a gente tem que se lembrar que a velocidade depende do ponto cujas coordenadas são x, y, z, portanto, depende do ponto cujo vetor de posição é r, e depende, eventualmente, explicitamente do tempo. É isso que a gente vai utilizar, porque nós estamos falando do formalismo lagrangiano. Finalmente, a gente não vai reforçar muito esse aspecto, não. A gente não vai reforçar praticamente nada esse aspecto, né? E que a gente precisa também fazer uso das leis da termodinâmica. Então, de vez em quando, a gente vai mencionar as leis da termodinâmica, mas um tratamento rigoroso, onde você leva em conta trocas de calor do fluido com um meio externo, com as paredes que o contém, com o ambiente, você precisa lançar mão da primeira lei da termodinâmica e também da segunda lei da termodinâmica. Nós vamos estudar aqui os processos ditos isentrópicos, ou seja, nos quais ds dt é igual a zero. A entropia não muda do fluido. Mas, de qualquer maneira, a gente fala muito pouco sobre as leis da termodinâmica. A rigor, nesse nível aqui, porque é mais fácil, né, a gente escrever basicamente duas leis. A lei de conservação da massa e a segunda lei de Newton. Praticamente o que a gente vai fazer é só estas duas equações aqui. E é suficiente para a gente aprender um monte de coisa sobre um fluido.